Olá! Hoje a gente vai mergulhar num daqueles temas que todo mundo acha que domina, mas que, olha, esconde umas armadilhas surpreendentes. Vamos falar do uso de letras maiúsculas em inglês. Um assunto que parece básico, mas não é. Exato. A gente recebeu um guia bem completo sobre isso, e a nossa missão aqui é ir além de só listar regras, sabe? A gente vai tentar entender a lógica por trás de tudo. A primeira impressão que eu tive, olhando o material, é que a grande sacada é uma só. Qual? A diferença entre o que é genérico e o que é único, específico. Será que essa ideia se sustenta? Vamos testar? Pô, é uma ótima forma de olhar para isso. Porque, no fundo, a capitalização não é só uma firula gramatical, né? É uma ferramenta de clareza. É como se fosse um sinal visual que o idioma usa para dizer: ei, presta atenção aqui. Ah, tipo um destaque? Isso. Isso aqui não é qualquer coisa, é aquela coisa. É um sistema de ênfase, de identidade. E essa sua ideia de genérico versus específico é o fio da meada que conecta quase todas as regras. Bom, então vamos começar pelo começo mesmo. O básico do básico. A primeira palavra de qualquer frase. Sempre maiúscula. Isso define a fronteira de uma ideia. Certo. E, claro, o famoso pronome I, o nosso eu. Por que ele é sempre maiúsculo? Parece um pouco egocêntrico, não acha? Parece, mas tem uma razão histórica fascinante para isso. Nos manuscritos antigos, o I minúsculo, sozinho, era só um risquinho. Só um traço. Exato. Ele se perdia no meio do texto, podia ser confundido com um pedaço de outra letra. Daí, para resolver, os escribas começaram a alongar, a deixar ele maior. Com a invenção da prensa, essa convenção se solidificou e o I maiúsculo virou o padrão. Que legal, nunca tinha pensado que era uma questão de design, de legibilidade. Hoje, claro, acabou ganhando essa conotação de destacar o indivíduo, mas a origem foi puramente prática. E isso já nos leva para sua ideia de identidade. O que tem mais identidade que o nome de alguém, né? Nomes próprios como Jason Kensington ou J.D. Powers. Esse é o exemplo mais óbvio. Exatamente. E a lógica se expande de uma forma muito consistente. Se o nome de um país é um nome próprio, tipo Germany, tudo que deriva diretamente dele herda essa identidade. Ah, como a nacionalidade e o idioma. Isso. Então, a nacionalidade German e o idioma, também German, são capitalizados. É como se eles carregassem um selo de origem do nome próprio, sabe? Você não é um alemão genérico, você é um alemão da Alemanha. Faz todo sentido. É uma herança direta. Agora, é aqui que o terreno começa a ficar meio escorregadio para mim. Títulos. Eu sempre tive a impressão de que o cargo de uma pessoa, tipo professor, senator, general, era sempre com letra maiúscula. Mas parece que não é bem assim. Essa é talvez a área que mais causa confusão. E é porque a regra depende totalmente do contexto. A capitalização acontece quando o título funciona como parte do nome da pessoa, quase como um primeiro nome honorário. Tipo em professor Rosa Morena ou senator William Hayes. Exatamente. Aí, senator não é a profissão dele, é como a gente está se referindo a ele naquele momento. Ah, então é a diferença entre chamar alguém e falar sobre alguém. É isso. Precisamente. Se você encontra a pessoa e diz, "Hello, Senator", você está usando o título como uma forma de tratamento direto, um substituto do nome, aí vai letra maiúscula. Entendi. Mas se você chega em casa e conta para alguém, "I met a senator at the meeting", a palavra senator é só a descrição da profissão. Ah, claro. Um substantivo comum, como médico ou engenheiro. Isso. Poderia ser qualquer senador. A especificidade desapareceu, entende? Peraí, isso é uma virada de chave. Então, o que importa não é o título em si, mas a função que ele está exercendo na frase. Exato. Se é nome, maiúscula. Se é descrição, minúscula. É a mesma lógica do Governor Bajajek ou do Captain Bligh. O título está grudado no nome. É o teste do específico versus genérico em ação. E essa mesma lógica se aplica, de uma forma um pouco diferente, a títulos de obras. Livros, filmes, músicas. Isso. Pense em The Adventures of Tom Sawyer ou Finding Nemo. Certo. A regra aqui parece ser, capitaliza tudo que for importante. Mas isso me soa meio subjetivo. Quem decide o que é uma palavra importante? Ótima pergunta. Por que off ou
V não são importantes, eles fazem parte do nome. Parece arbitrário, mas existe uma convenção bem estabelecida. As palavras importantes são as que carregam significado principal: substantivos, verbos, adjetivos. As palavras pequenas, como artigos, e, da, conjunções, and, but, preposições curtas, of, in, elas funcionam como uma cola gramatical, sabe? Conectam as ideias. Por uma convenção de estilo, elas ficam em minúsculas, a não ser que sejam a primeira palavra do título, claro. E tem uma exceção bizarra, né? Se uma dessas palavrinhas for a última do título, aí ela magicamente vira importante e ganha a letra maiúscula. Sim, é um detalhe de estilo. A justificativa é que deixar uma palavra pequena e minúscula no final criaria um desequilíbrio visual. Capitalizar dá um senso de finalização, de fechamento mais forte. É mais estético que lógico, na verdade. Entendi. E essa ideia de capitalizar nomes oficiais, claro, vale para tudo que é único. The University of Illinois at Chicago, a empresa Sears Roebuck Company. E marcas registradas, obviamente. Cadillac, Adidas, Oreo e Yahoo são nomes próprios por definição. Ok. Essa ideia do nome específico ser a chave faz todo sentido para pessoas, obras e empresas. Mas será que essa mesma lógica se aplica a coisas mais abstratas, como o tempo e o espaço? Se aplica, mas com algumas das exceções mais interessantes de todas. Vamos pegar o tempo. Dias da semana, Monday. Meses, June. Feriados, Halloween, 4th of July. Todos são nomes próprios. Cada um deles é um evento único no calendário. Certo, eles têm um nome formal. Exato. Não existe uma segunda-feira genérica no vácuo. Existe a segunda-feira desta semana, da próxima. Ok, até aí tudo bem. Mas então a gente chega nas estações do ano, e aí a regra muda. Fall, winter, summer, tudo com letra minúscula. Por quê? Para mim, o verão parece tão específico quanto junho. Essa é uma distinção conceitual muito boa. Meses e feriados são invenções humanas, criações culturais com nomes que nós demos a eles. São nomes próprios. As estações do ano, por outro lado, são vistas como fenômenos naturais, cíclicos, globais. O verão não é um evento com um nome formal, mas sim um período geral de tempo, uma condição climática. A mesma lógica vale para década ou milênio. São medições de tempo, não nomes. Uau, ok. A distinção é entre uma convenção cultural e um fenômeno natural. Essa explicação ajuda muito a fixar a regra. E dentro do tempo ainda temos as eras, como BC e AD. Isso, sempre maiúsculas, por serem abreviações de termos específicos. BC de Before Christ e AD de Anno Domini. Tem uma curiosidade aí no uso, né? Tem. BC sempre vem depois da data, como em 5th century BC. Já o AD tradicionalmente vem antes, AD 1492. Embora hoje em dia seja bem comum ver o AD depois também. E para mostrar que o inglês não é totalmente rígido, AM e PM podem ou não ser capitalizados. As duas formas são aceitas. Bom saber que tem um respiro. Agora vamos do tempo para o espaço. Imagino que nomes de lugares, tipo the Mississippi River ou the Sahara Desert. Sim, seguem a regra básica. Fair. North Korea, todos nomes próprios. Essa parte é bem direta. Onde fica fascinante é com os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Exato. Aqui, a diferença entre genérico e específico é gritante. Se você está dando uma direção, é um termo genérico, letra minúscula. Lyon é south of Paris. Sul aqui é só uma direção no mapa. Mas se eu falar they came from the south? Aí tudo muda. The South deixa de ser uma direção e se torna o nome próprio de uma região cultural, histórica e geográfica dos Estados Unidos. Ah, claro. A capitalização é o sinal que transforma a palavra, de um advérbio para um substantivo próprio. O mesmo para the Southern States. O adjetivo deriva do nome da região, então também é capitalizado. Impressionante como uma única letra muda todo o peso da palavra. E no espaço sideral, Júpiter, Milky Way, são nomes próprios, claro. Mas e o nosso próprio planeta? Earth, com E maiúsculo ou minúsculo? Essa é a grande exceção que confunde todo mundo.
No uso do dia a dia, Earth, Moon e Sun são escritos com letra minúscula. Mesmo? Sim, falamos The Earth is the third planet from the Sun. A lógica é parecida com a das estações. A gente se refere a eles como objetos celestes, quase como substantivos comuns e não como seus nomes próprios formais. Espera, isso cria uma ambiguidade, não? Se eu estou escrevendo uma ficção científica que se passa em outro sistema solar e os personagens estão num planeta com uma lua e um sol, como eles se referem à Terra deles? A regra ainda se aplica? Que ótima pergunta. Nesse caso, o contexto dita tudo. Se no seu universo ficcional o nome formal do planeta é, sei lá, Zargon, mas os habitantes se referem ao chão como The Earth, você usaria minúsculo. A capitalização para Earth só é realmente necessária em contextos astronômicos, quando o nosso planeta é listado junto com outros, tipo Mars e Venus. Ah, numa lista de planetas. Isso. Nesse contexto, Earth é um nome próprio formal do planeta para distinguir dos outros, mas no dia a dia é minúsculo. Entendi, o contexto é rei. E essa lógica de conceito se estende para ideias mais abstratas, como religiões e ideologias, certo? Sim, religiões como Christianity e Islam, seus livros sagrados como The Bible e The Quran, e divindades como Allah, são todos nomes próprios, são sistemas de crença específicos. Mas aqui vem outra distinção crucial. Ideologias e sistemas políticos, quando discutidos como conceitos gerais, não são capitalizados. Democracy, communism, socialism. Exato. Ah, e aí o material traz aquele exemplo matador. Communism, a ideologia é com letra minúscula, Isso. mas se a palavra faz parte do nome de um lugar, como em Communist China, aí ela é capitalizada. Exatamente. É a mesma lógica que a gente viu antes. A palavra foi promovida. Ela deixou de ser um conceito geral e passou a integrar um nome próprio geográfico-político. Assim como a palavra senador é promovida a senador-reis. O princípio é o mesmo. E essa herança da capitalização continua até em palavras que derivam de nomes. Maquiavel, de Maquiavel, ou Americanized, de América. A origem nobre da palavra exige a letra maiúscula. Perfeitamente. A capitalização serve como uma citação à origem. E para fechar essa análise, há outros casos específicos que seguem a mesma linha. Nomes de organizações e suas siglas, como The Red Cross, NYPD, IBM. Certo. Criações humanas únicas e nomeadas como The Brooklyn Bridge ou a espaçonave Apollo 13. E uma regra muito útil para quem escreve. A primeira palavra dentro de uma citação direta. Ah, sim. Na frase She screamed, Is there anybody out there? A palavra is inicia a fala direta e então ganha a maiúscula. Nossa, é um universo de detalhes. Mas, tentando amarrar tudo, a tese inicial parece que se confirmou, né? A capitalização em inglês é, no fundo, um grande sistema para sinalizar especificidade. Exato. É o que diferencia um rio do Mississippi River, a direção sul da região o sul. Uma ideologia como o comunismo do país Communist China. É isso. Essa é a conclusão. Se a gente pudesse destilar os pontos mais práticos e contraintuitivos para levar dessa conversa, eu diria que são 3. Vamos lá. Primeiro, a regra dos títulos que só são capitalizados no tratamento direto. Segundo, a não capitalização das estações do ano, que é um erro extremamente comum. E o terceiro? A exceção para Earth, Moon e Sun no uso diário. Na dúvida, a pergunta de ouro é sempre: isso é um nome único e específico ou um termo geral? A resposta quase sempre resolve a questão. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, queria propor uma reflexão que vai um pouco além das regras estabelecidas. Manda lá. Tudo isso que a gente discutiu é a norma culta, o padrão, mas a gente vive na era digital. Como a comunicação online com o lowercase intencional por estilo, as abreviações, a informalidade total, como isso está impactando essas regras? Essa é a grande questão do futuro da escrita. Estamos vendo uma mudança real ou é só uma variação de registro, tipo a diferença entre falar e escrever um documento formal? Eu vejo duas forças agindo aí. Por um lado, a comunicação digital, especialmente em redes sociais, mensagens, ela prioriza a velocidade e a expressividade pessoal.
A norma culta fica em segundo plano. O lowercase intencional é uma escolha estética, é um tom de voz. Nesse ambiente, as regras de capitalização parecem quase irrelevantes. É quase como se a ausência de capitalização se tornasse uma nova forma de sinalização, indicando um tom mais casual, talvez, sei lá, até mais vulnerável ou despretensioso. Exatamente. Mas, por outro lado, no ambiente profissional e acadêmico, a clareza e a precisão nunca foram tão importantes. O e-mail bem escrito, com a capitalização correta, ainda transmite profissionalismo, atenção ao detalhe. A imagem que a pessoa passa. Com certeza. O que eu acho que estamos vendo não é a morte das regras, mas sim uma fragmentação maior dos registros. As pessoas estão se tornando mais bilíngues em termos de formalidade. Elas sabem que um post no Instagram pode ser todo em minúsculas, mas um relatório para o chefe precisa seguir as convenções. O perigo é quando essa fronteira fica meio borrada. E talvez o desafio para as futuras gerações seja justamente saber navegar entre esses diferentes códigos. A capitalização pode deixar de ser uma regra gramatical universal para se tornar uma escolha consciente de registro e de tom. Uma ferramenta a mais no arsenal de comunicação. É algo para a gente ficar de olho.